Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E que forma melhor de sair dessa vida bandida do que como auditor do Tribunal de Contas da União. Eu diria que o TCU e a Receita Federal são dois dos melhores órgãos do serviço público para se trabalhar, em termos de remuneração, claro, mas principalmente em termos de estrutura do órgão, de respeito ao profissional, de satisfação profissional. Eu diria que são dois órgãos dos mais sérios e mais atuantes aí no Brasil hoje, então é uma ótima oportunidade. Eu vou falar aqui especificamente sobre o cargo de auditor fiscal do TCU, vou analisar o último edital, passar algumas sugestões de como você deve estudar, mas qual é a situação hoje? Eu estou gravando esse vídeo no início de setembro de 2019. E qual é a situação hoje? O concurso do Tribunal de Contas já foi autorizado para o ano que vem, a gente vai ter prova ano que vem, provavelmente, 30 vagas, talvez nem todas para auditor fiscal, mas essa é a expectativa de que seja a grande maioria para auditor fiscal, e você tem uma probabilidade dessa prova acontecer entre março e maio do ano que vem. Eu estive conversando com o meu colega e amigo Eric Alves, do Direção Concursos, que é do TCU, e ele falou que o TCU prefere fazer no começo do ano e que a expectativa é de que seja aí entre março e maio já a prova, edital, janeiro, fevereiro, alguma coisa por aí. Então a gente está falando num horizonte de tempo agora, do início de setembro até lá, de 8 a 9 meses, mais ou menos. E se você já me segue aqui no YouTube, nas mídias sociais, sabe que eu estudei 9 meses. Então se você está começando hoje e está doido para fazer aquela pergunta, será que dá tempo? Para mim, deu. É possível sim, foi uma realidade para mim, porém, claro, é mais difícil. Quanto menos tempo de preparação, mais difícil fica para você ser aprovado, mas não dá para dizer que é impossível, varia muito de diversos outros fatores, incluindo se você era um bom aluno, se você já vem, enfim, se você estudou há pouco tempo, se não tem muitos anos que você não estuda, uma pitadinha de sorte também não faz mal a ninguém. Aqui eu vou explicar como estudar para o Tribunal de Contas da União, para o cargo de auditor, como que eu estudei para ser aprovado para a Receita Federal, então pouco tempo de estudo também, e vou falar um pouquinho sobre algumas formas mais inteligentes de estudar para quem tem pouco tempo. A verdade é, pouco tempo. Se você está estudando 2, 3 anos para esse cargo, beleza, algumas dicas aqui vão servir para você se organizar, para você melhorar nas suas revisões a partir de agora, mas esse vídeo é voltado para quem está no comecinho da preparação, ou para quem já começou, tem 6 meses, 1 ano, está ali desesperado porque tem muita matéria para ver ainda. Beleza? E se você é da área fiscal, está de olho no TCU, eu vou comentar um pouquinho sobre isso também, sobre como migrar da área fiscal para o TCU, se dá para fazer isso ou não, se são coisas parecidas ou não. Então vamos lá, vamos começar a nossa análise aqui rapidamente. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é justamente para as similaridades com o concurso de auditor da Receita Federal, ou da área fiscal como um todo. Eu vou falar mais de área fiscal, tá? Receita Federal não é o concurso mais sei lá, representativo da área fiscal, em termos de matérias, os outros concursos são mais semelhantes entre si. Mas a gente pode analisar aqui que português cai no concurso da Receita Federal, então vamos falar da área fiscal, inglês também, matemática financeira, estatística, constitucional, administrativo, e aí a gente tem frequentemente na área fiscal civil, penal, ok. A gente tem parte de auditoria, não exatamente auditoria governamental, que é cobrada na área fiscal, mas tem um pouquinho de auditoria normal aqui dentro dessa auditoria governamental. A gente tem, claro, a contabilidade geral, que é muito semelhante em termos de conteúdo programático entre TCU e a área fiscal, mas tem uma cobrança um pouquinho menos de exatas do TCU, é mais uma coisa de compreensão, enquanto para a área fiscal é cobrada mais a parte de cálculos e tudo mais. E a gente tem também para a Receita Federal um pouquinho de AFO e também de administração pública que cai na área fiscal. São essas as matérias que guardam alguma semelhança. Pô, Diogo, é bastante coisa. É razoavelmente bastante coisa. Claro que AFO aqui é um pouquinho diferente. Para o TCU a gente tem a administração financeira sanitária de forma mais aprofundada, mais extensa, né? Uma coisa mais profundo do que a gente vê na área fiscal, no concurso da Receita Federal, mas dá para traçar algumas coisas semelhantes ali, LRF, aquela coisa toda. Tem algumas semelhanças. A gente está falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matérias
que guardam alguma semelhança. Ao mesmo tempo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matérias que não têm semelhança alguma. 12 que guardam alguma semelhança, 8 que não têm semelhança alguma com concursos da área fiscal. Desculpa, contabilidade de custos também é comum na área fiscal, não na Receita Federal, mas também na área fiscal. Tem uma coisinha ou outra de alguma outra matéria, tipo análise de informações, que pode ser um pouco parecido, mas vamos tentar manter a coisa mais simples. A gente tem um placar de 11 a 9. 11 matérias, 13 a 7. 13 matérias são semelhantes à área fiscal, 7 não, ok? Então vamos marcar aqui que 13 são semelhantes contra 7 que são diferentes. O que isso significa? Significa que se você estuda para a área fiscal, você pode tentar o TCU desde que você já esteja muito avançado, desde que essas matérias aqui que são semelhantes já não sejam mais um problema para você. Então seria uma migração, a gente está falando de um período de 8 a 9 meses, aí provavelmente até a prova, como eu falei, e você teria esses 8 a 9 meses para aprender muito bem umas 8 matérias diferentes. É viável, é possível, mas depende muito de como você está. Se você está no comecinho da sua preparação para a área fiscal, não sabe se quer TCU ou não, talvez não dê tempo. 8, 9 meses é considerado pouco tempo, ok? Então, continua na área fiscal. Se você está, Diogo, eu tenho o dia inteiro disponível, eu estudo bem, eu já sempre gostei de ler, tenho mais facilidade, eu consigo fazer 6, 7 horas líquidas por dia, eu quero encarar o TCU mesmo estando no comecinho agora. Ótimo, é uma boa, dá para você tentar sim. E como a gente está vendo, boa parte do seu estudo vai servir para outros concursos também. Eu estou falando muito de área fiscal, mas você tem os tribunais de contas que são numerosos, né? Um para cada estado, mais alguns municípios, e você tem provas ali a cada 3, 4 meses surge um tribunal de contas de algum estado, então é uma área muito interessante também. Vamos falar do que interessa, vamos começar falando agora da análise de como estudar para essa prova. Vamos chamar a atenção primeiro para alguma coisa aqui mais importante com relação às matérias. Primeira coisa, a gente sabe que a banca é o CESP. Diogo, já sabe? Não, não sabe com certeza, mas é uma chance de 95% do seu CESP. Sempre é o CESP e existe uma relação muito sólida ali entre banca e órgão, e no caso do TCU é um concurso muito grande, muito sério, a gente tende a ter a mesma banca sempre. Não dá para ter certeza, mas provavelmente você pode estudar baseado no CESP tranquilamente. Por que eu estou citando aqui já o CESP desde o início? Depois eu vou falar com vocês algumas dicas sobre como estudar para o CESP. Eu tenho esse vídeo, está no meu canal no YouTube, se você não assistiu ainda, assiste depois que terminar de ver esse aqui, em que eu dou dicas de como fazer prova CESP. A gente vai falar disso mais à frente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui agora é CESP característico, certo e errado, ok, mas não existe mínimo por matéria. Essa é uma diferença muito grande com relação à Receita Federal nas provas ESAF. A gente tinha mínimo de 40% por matéria. Você tinha que acertar no mínimo 40%. Nas provas CESP, no caso do TCU, não existe, não acontece isso. Resultado, você pode deixar de estudar uma matéria completamente, não ter a menor ideia do que se trata e ainda assim ser aprovado. Você pode zerar uma matéria e ainda assim ser aprovado. Pô, Diogo, mas se eu não estudar uma matéria, eu não estou reduzindo as minhas chances de aprovação? Tá sim. Mas, para citar um exemplo extremo, para a coisa ficar clara para você, a primeira colocada do TCDF 2014 eram 150 questões, ela marcou 115 e deixou 35 em branco. Não chutou. Ela acertou as 115 que ela marcou primeiro as que ela tinha certeza, e aí depois não deu tempo dela fazer as outras, ela deixou as outras em branco. As que ela tinha certeza, ela realmente tinha certeza, era 115, ou seja, muito, muito segura o seu conhecimento, e ela sabia muita coisa e ela passou em primeiro lugar. Então, 35 questões em branco. Só nessas 35 aí você poderia ter diversas matérias diferentes que ficaram em branco, então é possível sim. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a gente tem algumas matérias com relevância muito maior do que as outras. Português teve 8%, vou lhe dar aqui esse percentual da quantidade de questões, tá? Lembrando que foram 200 questões no total. Então, português tinha 8%, outra matéria muito relevante, a partir daí vem as matérias da prova de conhecimentos específicos. Todas elas praticamente, economia do setor público, contabilidade geral, análise das demonstrações contábeis, contabilidade de custos, contabilidade pública, AFO e administração pública. Todas elas ali oscilando entre 7% e 8%. Sendo bem claro, bem sincero, bem honesto, a gente tem algumas matérias como inglês,
raciocínio analítico, matemática financeira e estatística que tem uma representatividade muito baixa em termos de quantidade de questões, 3% da prova. Diogo, eu sou a negação total em exatas. Eu sou muito ruim. Você acha que eu vou aprender exatas em 9 meses e conseguir fazer uma boa prova de estatística? Provavelmente não. Não, porque você vai ter que se dedicar a inúmeras outras matérias. Então, a estatística não vai ser uma coisa que, meu Deus, vai ganhar uma grande carga horária e ainda assim você vai conseguir passar. Então, você pode simplesmente pegar, por exemplo, e não estudar estatística. Aí você aprende as mais fáceis de raciocínio analítico e as mais fáceis de matemática financeira. Diogo, o que você está querendo dizer com as mais fáceis? Tem alguns assuntos que são fáceis em raciocínio analítico e matemática financeira, você vai dar de cara com eles e vai falar, não, tranquilo, eu consigo fazer isso aqui. Outros nem tanto. Aí você não deve ficar quebrando a cabeça com esses assuntos que são muito difíceis para você. Sejamos pragmáticos, ok? Um ponto de um assunto fácil vale tanto quanto um ponto de um assunto difícil. Não vamos morrer de amor aí por alguns assuntos. Mas tem alguma outra coisa também que você tem que levar em consideração que é importante. Percentuais de incidência. Eu fiz uma análise estatística do percentual de incidência de com que frequência cada assunto de cada matéria é cobrado. Aqui vocês estão vendo a análise de contabilidade pública. Tá? Enorme, porque são muitos assuntos diferentes e essa divisão de assuntos, né, orçamento público, diz aqui, ó, primeiro, orçamento público, despesa pública, lei de responsabilidade fiscal, o TEC Concursos, o site divide dessa forma, a análise estatística que eu faço vem de lá, então é dividido dessa forma, ok? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Onde é que você encontra essa análise estatística de todos os assuntos, Diogo? Aqui, ó. E-books. ebooks.profdiogomoreira.com.br. Entra no meu site, você vai ver o e-book do TCU, tem essa análise estatística nele, tem toda essa técnica, toda a metodologia de estudo, revisões periódicas, ciclo de estudo, tem tudo no e-book, depois você dá uma olhada lá no meu site. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui com esses assuntos marcados de laranja? Esses assuntos aqui somados respondem por 81% de incidência. Então você tem praticamente 1/3 dos assuntos respondendo por 81% das questões de contabilidade pública. Isso é muito semelhante para a maioria das matérias. Pelo menos metade dos assuntos vai ser responsável por 80% das questões. Diogo, mas isso é complicado, né? A gente nunca sabe o que vai cair. Nunca sabe, mas isso aqui é estatística. A chance de orçamento público cair na sua prova é enorme. Estatisticamente baseado em milhares, centenas ou milhares de questões de contabilidade pública, 1 a cada 5 questões tinha alguma coisa sobre orçamento público. A chance disso se repetir é grande. Diogo, você está falando para eu estudar só as matérias marcadas de laranja? Não, mas elas devem receber uma atenção especial. Então, esses assuntos, esse top 3, top 9, esses 9 assuntos aqui mais cobrados, eles merecem sua atenção. De que forma? Você deve estudá-los, se possível, primeiro. Estude primeiro esses assuntos, deixe os outros para depois. Assim você está garantindo que os assuntos que caem mais você vai ver primeiro, você vai revisar mais vezes e tudo mais. Em segundo, é justamente as revisões. Você pode ler todos esses assuntos aqui, depois revisar esses assuntos e só depois ler os outros assuntos. Então você leu essa galera do início, depois você revisou essa galera do início, depois você tratou esses outros assuntos aqui. Depois quando, Diogo? Se você tiver tempo, você vê os outros. Aí você pode fazer um corte. Sinceramente, esses assuntos aqui com 0,2% de incidência, essa galera aqui para baixo, a chance de cair alguma coisa é muito pequena. Então você não deve gastar muito tempo com isso aqui. É isso que eu estou querendo dizer. Você deve depois pegar o segundo pelotão. Diogo, eu vou ler esse segundo pelotão aqui, vou fazer a leitura, depois eu vou fazer as revisões deles e tal, e se der tempo eu vejo essa galerinha do final. Ok, é isso que eu estou sugerindo. Eu não estou dizendo para você estudar só o que está de laranja. É importante estudar tudo o máximo possível, tentar bater 100% do edital. Mas você pode estabelecer uma ordem de prioridade. E se não der tempo, aí sim você estuda só o que está de laranja. Ok? Especialmente para algumas matérias
que são mais extensas, algumas matérias que você já sabe que não vai dar tempo, você pega, pô, Diogo, não vai dar tempo de estudar isso aqui não, eu vou pegar, vou ler só esses 5 assuntos aqui, 4 assuntos, na verdade, e seja o que Deus quiser, para poder acertar alguns pontinhos. Beleza, faça isso, ok? É uma estratégia, no meu e-book, isso vem numa planilha em Excel, separado, chamada tática de guerrilha. E a ideia é justamente isso, isso é uma tática de guerrilha, não é o plano de batalha maravilhoso, oh meu Deus do céu, é assim que você tem que estudar, mas é uma coisa importante para você levar em consideração. Ok? Como eu falei, tudo isso aqui está no meu e-book do TCU, entra lá no meu site depois. Voltando à análise, o que você deve fazer? Faltando 9 meses, como que eu estudei para a Receita Federal? Eu fazia leitura, vou tentar encostar a mão aqui sem escrever, eu espero. Leitura mais questões. Eu fazia isso. Eu estudei com pressa, eu sabia que não ia dar tempo de ver tudo, então eu lia um capítulo de um livro ou uma aula de PDF, fazia as questões dele, lia o capítulo seguinte, fazia as questões, lia o seguinte, fazia as questões, terminava o conteúdo todo, refazia todas as questões, depois refazia todas as questões, depois buscava mais questões e fazia questões até desmaiar. E aí você começa, vamos lá, essa é a primeira parte. O ideal é você tentar cobrir 100% do último edital, beleza? Respeitando aquela ordem lá de importância, se você sentir que não vai dar tempo de ver tudo, etc. e tal, mas o ideal é você bater 100% do edital primeiro. Resumos, não. Ok? Ah, mas eu estudava para o TJ, não sei o que, técnico, eu estudava para o técnico do MPU, eu fiz resumos, legal, legal. Funcionou para você, a galera é aprovada dessa forma. Para o TCU, se você fizer resumos, você vai passar no TCU 2027. Não vai dar tempo de fazer resumos e estudar para uma prova com tantas matérias, com 20 matérias diferentes. Não dá tempo, simplesmente. Ok? Desista de resumos. O que você tem que fazer? Grifar o seu material, chamar atenção para os pontos mais importantes, fazer questões o máximo possível. Diogo, terminei de ler a teoria inteira, tá legal, a teoria tá check, ok, agora eu estou fazendo questões, mas eu não estou evoluindo no meu percentual de acertos. O que eu faço? Faça questões, corrija, né, portanto veja os seus erros. Se foi um errinho bobo, ok. Foi uma besteirinha que você errou, você já viu, identificou o que é, lembrou, ah, isso aqui era uma besteira, eu tinha esquecido, mas já lembrei. Ok, tá tranquilo. Se for uma coisa mais cabeluda, um erro mais, eu não sei que assunto é esse, eu esqueci isso completamente, não entra na minha cabeça, aí você começa a elaborar o seu caderno de erros e esse caderno vai ser alimentado à medida que você estiver errando questões. Entenda, você já leu a teoria inteira, ok, então você já sabe 60% a 70% do conteúdo tranquilamente. É isso que você está acertando de questões, é isso que você já sabe do conteúdo. Aqui, nos erros, você vai estar atacando os 30% do conteúdo que você não sabe, que é difícil. Uma cruzinha aqui de difícil. A cruzinha ficou parecendo um sinal demais. Minha mão não está apoiada, escrever está difícil, eu não nasci para escrever mesmo. Sou psicólogo, mas pela letra eu podia ser médico. Enfim, esse caderninho vai ser abastecido com aqueles 30% de conteúdo que é mais difícil para você. E ele é dinâmico. Você está errando questões, você adiciona no caderninho. Ok? Além disso, o que você vai fazer com esse caderno? Você vai reler esse caderno de vez em quando. Pelo amor de Deus. Se você fizer resumos, marcações, mapa mental, mapa astral, pintar no teto, qualquer coisa que você queira fazer com o seu material, a utilidade vai ser zero se você não reler de vez em quando. Ok? Então faça o seu caderno e releia esse caderno de vez em quando. O caderno de erro ele tem que ser enxuto para ele não tomar muito tempo, porque você vai reler esse caderno 3, 5, 10, 15 vezes daqui até a prova, até esses conteúdos entrarem na sua cabeça na marra. Beleza? Ok? Então, num estágio mais avançado, já com a leitura realizada, é isso que você vai fazer. Então, se você já vem estudando para concurso, você já terminou algumas matérias, por exemplo, português, talvez matemática financeira, constitucional e administrativo, com certeza, talvez algum direito penal ou civil, talvez até mesmo uma contabilidade geral, o que você vai fazer com essas matérias? Você vai fazer isso que eu expliquei aqui. Você vai começar a trabalhar questões e o caderno.
E essas matérias vão ficar com a carga horária reduzida no seu ciclo. Perdão, 15% a umidade do ar em Brasília. Essas matérias vão ficar com a carga horária reduzida no seu ciclo. Você está revisando, elas vão ficar no modo questões, abastecendo o caderninho de vez em quando, você vai gastar um tempo menor com elas. Você vai gastar um tempo maior com outras matérias. Ok? E por falar em matérias, Diogo, quais são as principais matérias aqui que eu tenho que prestar atenção de toda forma? Primeiro, como a gente falou, a gente tem a questão da importância do número de questões. Isso é muito importante, ok? Tem que ser levado em consideração. Aqui na prova de conhecimentos básicos, a gente tem matérias tipo análise de informações, auditoria governamental, penal, processo civil, pode considerar controle externo, administrativo e constitucional, essa galerinha de baixo aqui, mais português, que são mais representativas, como a gente falou, em termos de percentual de acerto para essa prova de conhecimentos básicos. Você tem que começar com algumas delas. As clássicas são essas que eu marquei, português, matemática financeira, constitucional, administrativo, pelo menos, e aí você vai inserir controle externo, que é uma matéria muito importante e é difícil, e a gente tem também... pode botar auditoria governamental, por exemplo, com uma matéria da área de controle muito importante. Matérias que você pode deixar para depois aqui, que costumam ser mais fáceis. Civil e penal. Elas não precisam estar no seu ciclo inicial, são matérias menores, elas são mais tranquilas, são mais ali decoreba, lei, essas coisas e tal. Dá para você deixar essas matérias um pouco mais para depois, ok? E de conhecimentos específicos, eu recomendo que você estude todas essas matérias. Tente não deixar nenhuma delas largada sem estudar, porque elas são muito representativas, valem muitos pontos, ok? Se você é um aluno iniciante, vamos falar aqui do básico, como é que você estuda? Normalmente a gente começa com poucas matérias por dia. Se você é iniciante e quer tentar TCU de toda forma, você não vai conseguir pegar o conteúdo inteiro, você não vai conseguir fazer todas as revisões do mundo, você vai ter que ter um estudo um pouco mais pragmático. E em termos de matérias, quantidade de matérias por dia, como eu falei, aquelas revisões de 24 horas e 7 dias que são muito legais, se você quer tentar o TCU e você está sem tempo, não vai dar tempo de ver tudo, vou tentar na louca. Essas revisões são muito legais, mas elas vão te atrasar demais. Porque normalmente, se você tem um estudo, eu estou tentando caçar espaço no meu caderninho aqui, se você tem, por exemplo, 4 horas e meia para estudar por dia, você vai gastar 3 horas com teoria e 1 hora e meia com essas revisões de 24 horas e 7 dias que eu falei aqui. Ou seja, é 1/3 do seu tempo de estudo que é dedicado a essas revisões. Então não dá para fazer essas duas revisões. Eu não fiz essas revisões porque eu estava estudando com pressa. Se você for um bom aluno, foi um bom aluno a vida inteira, costuma ler, tem uma retenção de conteúdo um pouco maior, ok, tire as revisões de 24 horas e 7 dias, não dá para você avançar muito fazendo as duas. Eu não fiz, mesmo assim eu fui aprovado, mas eu sempre fui um bom aluno, gostei de ler aquela coisa toda. Se você não estuda muito tempo, está com dificuldade, não consegue reter tanto conteúdo na primeira leitura, você tem que fazer as revisões de 24 horas e 7 dias. Isso vai te atrasar no avanço nas matérias, mas também não adianta ler tudo e não reter nada, ok? Vai de cada um. E aí, normalmente, a gente sugere que você veja 3 matérias num dia e 3 matérias no outro. Então, você vê 6 matérias ao mesmo tempo. Se você não for fazer as revisões de 24 horas e 7 dias, dá para você ver 4 matérias num dia, 4 matérias no outro. Isso significa um ciclo inicial de 8 matérias. Aí a gente tem, claro, português, como eu falei, né? Português, matemática financeira, foi isso que eu marquei aqui, português, matemática financeira, constitucional, administrativo, contabilidade geral tem que entrar no seu ciclo desde agora, AFO tem que entrar no seu ciclo desde agora, e assim que você tiver uma basezinha em AFO, se você não quiser esperar, já coloca logo, mas o ideal é você ter uma pequena base em AFO antes de colocar a contabilidade pública, ok? Então a gente está falando aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matérias. Vamos completar com 8 então? Vou pegar uma outra matéria aqui, eu colocaria controle externo. 8 matérias que você pode ver
sinceramente, esse ciclo básico, essas 8 matérias iniciais, varia de pessoa para pessoa, até mesmo eu posso mudar de ideia de vez em quando, não é o fim do mundo se você pegar 6 dessas 8 aqui, mas umas 2 diferentes, pelo amor de Deus, a coisa não é assim tão exata, ok? Mas é interessante que você tenha em mente que vai ser necessário você pegar 6 a 8 matérias, e essas aqui são as maiores candidatas para estar no seu ciclo inicial. Português, matemática financeira, administrativa e constitucional caem em todas as provas. É por isso que você deve colocá-las desde agora, porque se não der certo, você continua utilizando esse conhecimento depois. Por isso que elas estão sempre no ciclo básico, mesmo tendo uma representatividade menor. Ok? Então, AFO é o ideal que você veja antes de contabilidade pública. E depois, o que você pode ir adicionando? A administração pública é uma matéria que cai em diversos concursos, vale a pena você ver logo. Contabilidade de custos é uma matéria também que é muito comum, por exemplo, na área fiscal. Então, vale a pena você colocar no seu ciclo para ver também. E aí depois a gente começa a ter umas matérias que são muito específicas ali do Tribunal de Contas, tipo economia do setor público, análise das demonstrações contábeis, cai também na área fiscal, tá ok? Mas depois você já começa a ter uma coisa mais voltada para o TCU. Algumas matérias que já não são tão interessantes assim. Mas de início essas 8 estão muito bem, obrigado. E lembre-se do que eu falei, é uma forma de estudar arrojada, você não fazer as revisões de 24 horas e de 7 dias, mas, como eu mostrei para vocês, aqui repetindo, 1/3 do seu tempo de estudo diário vai para essas revisões. Então, sem essas revisões, você lê uma aula, faz as questões como exercício de fixação. Lê a aula seguinte, faz as questões. Lê a aula seguinte, faz as questões e vai tocando barco. Terminou de ler a matéria inteira, refaz todas as questões, tudo de novo, uma grande revisão geral via questões, e as questões vão ser a base do seu estudo a partir de agora. Jogo e estudo de casa, peça técnica, é outra história. E se você não for bem na objetiva, nisso aqui que eu estou falando, você não vai chegar nem a ter a correção do seu estudo de casa, da sua peça técnica. Com relação à peça técnica, eu estou com uma ideia, ainda não é um plano, ainda não está prometido para vocês, é uma ideia de fazer correção de peça técnica. Quem faria correção? O Diogo? Não, o Diogo nunca escreveu uma peça técnica da vida dele. Mas no concurso TCDF 2014, dentre os aprovados, a nota mais alta de peça técnica foi da minha esposa. E eu estou convencendo a corrigir peça técnica, então talvez a gente abra uma turma de treino e correção de peça técnica para o TCU. É uma ideia, a gente está com uma filha de 7 meses, o circo está pegando fogo aqui, mas é uma possibilidade. Fiquem de olho, entra no meu site, coloca o seu e-mail lá na minha newsletter para receber as novidades e tal. Se eu lançar isso, com certeza eu vou avisar por e-mail e também nas minhas mídias sociais. Ok? Essa é uma luz inicial aqui no seu estudo para o TCU, algumas considerações, é mais um bate-papo para coisas que você tem que ter em mente na hora de pensar o seu estudo a partir de agora. Se você está no começo, no meio ou no fim da preparação, como é que você vai fazer, se dá tempo de estudar ou não, trazer um pouco para você da realidade do estudo para concurso. Se você quiser uma coisa mais didática, mastigadinha, o ciclo de estudo, a análise da representatividade das matérias e a tática de guerrilha, que é isso aqui que eu falei com vocês, para cada matéria, tudo isso tem no meu e-book. Entra lá no meu site, profdiogomoreira.com.br, ou já entra logo em ebooks.profdiogomoreira.com.br e você vai ver lá o e-book do TCU, está bem legal, enorme em termos de informação, toda a explicação, tem o ciclo inicial, os ciclos intermediários e o ciclo final, que é o ciclo ideal para quem já está muito avançado, já com várias matérias lidas. E é isso. É um prazer estar aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Muito obrigado pela atenção, qualquer coisa manda dúvida. E agora você vai assistir esse cara aqui. Eu vou ver se ele aparece no meu YouTube aqui assim, em algum lugar. Enquanto eu gravo o vídeo, eu não sei o que vai aparecer nem exatamente onde, eu vou tentar jogar ele aqui. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.